pessoal, agora a gente vai ver funções do PHP para manipulação de strings, ou seja, para manipulação de texto. E a primeira que a gente vai ver, eu separei como sempre 7 funções aqui que são as principais que você vai usar em várias ocasiões. As outras você pode usar uma vez ou outra, mas essas são as principais que você vai usar, tá? A primeira delas é o explode. O que é que ele faz? Ele divide uma string em várias strings, ou em um array, no caso. Ó, ele retorna um array, tá bom? Como é que ele funciona na prática? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui minha variável nome, que tem Boniek Lacerda. E eu quero dividir o meu nome do meu sobrenome. Como é que eu faço isso? Através do explode. Então, vamos lá. Minha variável, vamos botar x, igual a explode. E aí tem 2 parâmetros que eu vou mandar para ele. O primeiro parâmetro é aonde é que eu quero fazer essa divisão. Então, eu vou dizer que onde tem espaço. Tá? E o segundo parâmetro é a minha própria string. Ou seja, onde ele achar um espaço, ele vai passar uma faca naquela string. Boniek vai ser uma parte da string, ou seja, um valor do array. Lacerda vai ser outro valor do array. Se eu tivesse mais um nome aqui, ele iria dividir. Onde tivesse espaço, ele passa a faca e divide. Então, vamos ver na prática. Eu vou dar um print R aqui no meu x para a gente ver o resultado. E olha só. A primeira chave é Boniek, a segunda chave é o outro e a terceira chave é outro. Tá bom? Então, basicamente, essa é a função do explode. Se eu botar, por exemplo, em vez de só um caractere, eu ponho um nome inteiro. Olha só como é que ele se comporta. Tá vendo? Você vê que o que eu especificar aqui como sendo o agente que vai separar, ele não conta ele. Tá? Então, se eu botar um espaço, ele não vai contar os espaços. Se eu botar esse nome aqui, ele não vai contar esse nome aqui. Porque aqui vai ser o agente que ele vai usar para separar. Então, tudo que tiver para a esquerda, ele separa. Tudo que tiver para a direita, ele separa. Então, aqui nesse caso, ele criou um array com 2 campos. O Boniek e o Leal. Tá? Eu tenho o inverso dessa função, que é o implode. Ou seja, eu tenho um array que... eu tenho nesse array Boniek e eu tenho Lacerda, por exemplo. Eu quero juntar esses dois em uma string. Eu tenho o nome e o meu sobrenome. E eu quero juntar em uma string com o meu nome completo. Como é que eu faço? Com o implode. Então, basicamente, é o processo reverso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou juntar eles com um espaço. E vou passar o meu array. E aqui eu vou imprimir para a gente ver na tela o resultado. Boniek Lacerda. Se eu tenho mais um item aqui, por exemplo, Leal, olha só. Tá bom? Se eu botar a cola sendo, por exemplo, uma exclamação. Boniek, exclamação, Leal, exclamação. Entendeu? Então, essa é a função do explode e do implode. Vamos para o próximo aqui, que é o number format. Como é que funciona isso? Às vezes eu tenho, por exemplo, estou calculando uma média e essa média fica com um número, por exemplo, assim, 8.28, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Fica um número grande, mas eu quero mostrar para o usuário somente o 8.28, ou nesse caso o 8.29, ele vai arredondar isso aqui. Então, como é que eu faço? O primeiro parâmetro do meu number format, que é um formatador de números, é o próprio número. O segundo parâmetro é a quantidade de números que eu quero depois da vírgula. Então, vamos supor que eu quero 2. Tem mais 2 parâmetros aqui, mas eu posso usar a minha função só com esses 2, tá? E olha o resultado.
Então, eixo X, 8,29. Certo? Ele pega só esses aqui. E aí tem um porém que nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Por exemplo, deu 34.900 alguma coisa, ponto 12. Esse é o meu número. E aí eu vou dar um F5 aqui. E olha só o que aconteceu. Tudo bem, ele funcionou, pegou aqui. Se eu pegar mais números, ele vai pegar só 2 depois da vírgula. Só que, no americano, o de milhares é vírgula e esse daqui é um ponto. No brasileiro, no padrão brasileiro, é o inverso, né? O de milhares é um ponto aqui e aqui que é uma vírgula. Então, como é que eu faço para controlar isso daí? Eu uso mais 2 parâmetros aqui. O primeiro eu vou especificar que vai ser uma vírgula quando tiver nas dezenas e nas milhares vai ser um ponto. Só isso que eu tenho que fazer. Então, ó, aí aqui ele inverte, tá vendo? Eu tenho a vírgula aqui e eu tenho o ponto aqui. Se eu não quiser ponto, por exemplo, nos milhares, então eu venho aqui e ponho ele sem nada, um string sem nada. E olha o que vai acontecer. Ele vai juntar. Tá certo? Então, basicamente, essa é a função do number format. Ele formata números de diversas formas possíveis. Se eu quero 3 agora, 3 números depois da vírgula, ele me dá 3 números. Tá bom? Então, o number format, a função é essa. Vamos para a próxima aqui, que é string replace. O que é esse? Eu vou pegar um texto. Tem exemplo aqui, olha só o exemplo desse aqui é muito bom. Cadê? Eles tiraram o exemplo que tinha aqui. Mas tudo bem. Eu vou dar o meu próprio exemplo aqui. Eu tenho uma string. Vou usar o string replace. E aqui eu vou especificar quem eu quero trocar. Então, por exemplo, eu tenho um texto aqui que é o rato roeu a roupa. E aí eu quero trocar o roeu por comeu, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer aqui? No primeiro parâmetro, eu vou dizer o que é que eu quero trocar. Quero trocar o roeu. Eu quero trocar pelo quê? Por comeu, que é o segundo parâmetro do meu string replace, ou seja, o trocador de string. E eu passo como terceiro parâmetro qual é a string que eu quero fazer essa troca. Então, nessa string, ele vai pegar onde tiver roeu e vai trocar por comeu. Então, vamos imprimir nossa string para testar. O rato comeu a roupa. Entendeu? Então, muitas vezes eu vou precisar fazer esse tipo de modificação no meu sistema. Então, essa função é muito utilizada assim. E essa é a forma de eu fazer ela. Tá? Aqui é a palavra que eu quero trocar. Aqui é a palavra pela qual eu quero trocar. E aqui a palavra, a string completa que eu quero fazer a troca. A fonte, no caso, né? Então, vamos para a próxima aqui, que é string to lower. O que é isso? Na prática aqui, ela é bem simples, essa daqui. Essa aqui não tem complicação. String to lower. Se eu tenho, por exemplo, Poniek, Lacerda, tudo maiúsculo. A função dessa função, a utilidade dela é transformar a minha string em uma string toda minúscula. Então aqui, ó, passei tudo maiúsculo de propósito. Quando eu imprimir, vai estar todo maiúsculo, todo minúsculo. E o contrário serve assim. Tenho o Boniek Lacerda e eu vou usar agora a função string to upper. Então ele vai pegar a minha string e vai botar todo mundo maiúsculo. Ó, tá vendo? Então isso são coisas que você precisa saber
porque vai ter sistemas que você vai precisar, eventualmente, fazer esse tipo de modificação, de manipulação de string. Então, essas são as principais. Tem uma outra chamada substring. Como é que funciona ela? Tem um texto, por exemplo, do ANIAC. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar só os 3 primeiros caracteres desse texto. Então, como é que eu faço? Através de uma substring. Meu x, que vai ser o resultado da minha nova variável, vai ser substring. E nos parâmetros, olha só, no primeiro parâmetro eu passo a própria string, ou seja, texto. No segundo parâmetro, eu vou especificar de qual posição eu quero começar o meu corte. Então, no meu caso, da posição 0. E quantos caracteres eu quero andar para frente. No meu caso, 3 caracteres. Ou seja, ele vai começar da posição 0 e vai andar 3 caracteres. Vai pegar isso daí. Se eu dar um eixo nele, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Bom, então, se eu quero pegar, por exemplo, o NIE, como é que eu faço? Eu vou começar da posição 2, ou seja, aqui está o 0, 1, 2. E vou andar 3 casas também, porque eu cheguei aqui a 1, 2, 3. NIE. Tá vendo? Então, dessa forma, é como, por exemplo, eu quero pegar a primeira letra da palavra. 0, e vou pegar uma letra, que é o B. Tudo bem? Então, essa é a função da substring. Você pegar uma parte de um texto, ou de uma string. O UC, first, ele converte para maiúscula o primeiro caractere de uma string. Então, por exemplo, se utiliza muito para nomes. Nome do usuário, tem muito usuário que cadastra o nome dele assim, ó, com minúsculo. E aí, como é que você faz para ajeitar para o seu sistema ficar bonitinho? Você usa o cFirst nome. Então, olha o que acontece. Ele põe a primeira maiúscula. Tá? E tem o outro que é o cWords, que ele faz a mesma coisa, só que para cada palavra da sua string. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nome completo, todo minúsculo. No UCFirst, olha o que acontece. Só o primeiro nome que fica maiúsculo. No UCWords, ele põe maiúsculo cada palavra. Tudo bem? Então, basicamente, são essas as funções que você vai precisar usar para manipular string. A que mais você vai usar, com certeza, vai ser o explode. E o seu irmão implode. E o number format, quando você for mexer com números, que você precisa formatar ele da forma correta. Tá bom? Então, basicamente, são essas as funções. Vamos para a nossa próxima aula.